Olá, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre sua vida. Eu sou o pastor Romualdo Neves e este é o meu canal. E como eu prometi, iria fazer um comentário em cada capítulo da novela Gênesis, exibido pela Rede Record. Todos nós esperávamos uma produção fidedigna aos textos sagrados. Claro que a licença poética permite que aconteça de colocar nomes em pessoas que não existam, mas que siga o nome dos personagens fidedignamente e que siga o roteiro, como um bolo pronto e você vai colocando a cereja, é como uma casa com a estrutura pronta e você vai colocando os arremates. Você não pode mexer na estrutura. Pois é o que está acontecendo com a Record. A novela está sofrendo uma influência que, digamos, de certa forma, herege, está fugindo dos textos sagrados. Uma delas é essa informação passada pela telinha sobre a queda de Lúcifer. Todos nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala sobre a queda de Lúcifer, quando ele era o querubim ungido. Isso está escrito no livro de Isaías. Você vai encontrar citações proféticas no livro de Ezequiel. E também Jesus fala sobre a queda de Satanás. E no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, também fala sobre isso. Fazendo uma composição, você vai compreender como foi a queda de Satanás. Ele era o querubim ungido, ou seja, era o aferidor da medida, um anjo com uma perfeição tremenda, criado por Deus, que se tornou soberbo, certo? E quis ser semelhante ao Altíssimo. Foi expulso do céu, caiu sobre a terra, tá? E daí então a terra entrou no estado caótico. Deus destruiu tudo que havia feito sobre a terra e expulsado Lúcifer também da terra de onde ele tinha caído e lançado ele no abismo. E a terra se tornou caótica. E Deus inundou a terra de água. E passou-se muito tempo. Esse tempo que passou é chamado de intervalo. É aquele intervalo entre o versículo 1 do capítulo 1 do Gênesis ao versículo 2 do livro do Gênesis. Que intervalo é esse? A Bíblia diz no livro do Gênesis, no livro de Bereshit. Bereshit é o nome dado em hebraico para Gênesis. Princípio, começo, origem, sementeira. Origem e princípio de tudo. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí tem um intervalo entre o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Por que há um intervalo entre o primeiro versículo e o segundo? Porque foi exatamente aí, nesse intervalo, que ocorreu tudo. A queda de Lúcifer, a terra que entrou no estado de deformação, inundado por água. Simples de entender, uma coisa muito simples de compreender. A teoria do intervalo, ou a teoria que mostra uma brecha, que também é chamada de teoria da brecha, mostra que foi nesse espaço de tempo que Lúcifer caiu. Tá, mas onde entra os dinossauros nessa história? Eu vou soltar aqui e vou trazer um breve comentário. Vamos lá, presta atenção aí o que a novela criou nessa brecha, certo? Nesse pequeno intervalo, onde eles colocaram os dinossauros. Vamos lá. Céus e a terra. Mas o meu querubim da guarda Vai vendo. se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Irei ao trono de Deus e ali me assentarei. Esses anjos caídos se tornaram demônios. Pois é, então você viu aí, ok? Deixa eu voltar um pouco para nós deixarmos aqui na telinha uma imagem.
Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu puxar uma imagem melhor. Pronto. Eu vou deixar essa imagem aqui. Pronto. Vou deixar essa imagem do dinossauro aí. Ok? Então, olha só. Onde eles colocaram os dinossauros? Mais ou menos assim. Deus cria os céus e a terra, ok? Nos céus onde Deus habita serafins e anjos para o adorar, e Deus cria a terra, ok? Essa terra que nós estamos pisando já havia sido criada por Deus. Quem habitava aqui nessa terra? Lúcifer, que era o querubim ungido, e com ele uma terça parte dos anjos que Deus havia criado. Então eles habitavam aqui nessa terra. E em um dado momento, o Lúcifer diz, eu subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Cristo. Ele disse que ia subir, é porque ele estava embaixo. Captou aí? Porque tem muita gente que tem uma dúvida. Ele estava lá em cima, como é que ele ia subir? Não, ele subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Só que quando ele chegou às regiões do céu, ele se deparou com quem? Com Miguel. E houve uma batalha no céu e ele não entrou e foi expulso de lá. Peido. Caiu sobre a terra como um meteoro, pegando fogo. Pá! Mas lá embaixo tinha dinossauros. Ué, os animais não só foram criados quando o Senhor começou a formar a terra, ou seja, a dar vida sobre a terra, criando árvores, peixes no mar, estrelas no céu, o sol, a lua. E quando ele já havia criado a luz, já tinha separado a luz das trevas, aí depois, lá na frente, o Senhor vai criar os animais, o elefante, a girafa, e cria todos os animais, e depois, por último, cria o homem. Ok, então se os animais só vieram existir na semana da criação, era possível, os dinossauros existiam, era para existir na semana da criação. Ué, então a novela está dizendo que quando Deus criou os anjos, criou os dinossauros juntos. Quer dizer, os dinossauros existem desde o tempo da criação dos anjos? Ô, meu amigo, não tem alguma coisa errada nesse negócio, não? Aí fica se utilizando a teoria da brecha, a teoria do intervalo, e o dinossauro estava ali para justificar de forma nenhuma. Essa teoria está completamente distorcida e herege. Com certeza não estão pesquisando direito a Bíblia. O que me chamou a atenção é que a direção da novela tem dois consultores que são experts no assunto, como o doutor Adalto Lourenço e o Rodrigo Silva, duas pessoas que poderiam dizer para eles não havia dinossauro na queda de Lúcifer. E eles não colocaram. Mas se eu não me engano, lá no começo, no lançamento da novela, teve uma das pessoas responsáveis que disse que se caso for preciso, poderiam colocar magia para encantar. Aí não dá, entendeu? Essa heresia não encaixa com a Bíblia. Olha, a Bíblia Sagrada é regra de fé e prática. Se vão contar uma história da Bíblia, sejam fiéis ao texto sagrado. E adulterar esse texto sagrado é mexer com Deus. Então, queridos, está aí. Não cai nessa história dos dinossauros. É uma vergonha o que a Record está fazendo com as Sagradas Escrituras, mesmo se utilizando da ferramenta chamada licença poética. A licença poética, ela pode ser usada com medida, assim como o sal tem que ser colocado com medida em um alimento, assim como o açúcar deve ser usado com medida nos alimentos. Tudo tem que ter uma medida, não pode ser ao bel prazer. Quando eu entrei no seminário teológico, uma das coisas que eu mais ouvia é um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Essa é a ferramenta que estão usando. Um texto fora do contexto cometendo heresias. Vamos observar melhor aí. Parabéns pela produção, mais um 0 aí pela parte teológica nesta novela. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva em meu canal. Se você gostou do comentário, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações.
porque nós estaremos comentando todos os capítulos e tudo que nós acharmos que está fora da Bíblia, nós estaremos comentando aqui. Aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço e Deus seja louvado para sempre, seja louvado.